Beleza? Agora está me escutando? Perfeito. Tá me vendo? Não, só a sua câmera não está conseguindo, não está te aparecendo ainda não. Tá, a minha câmera ela não vai pegar porque ela está no outro aplicativo. Então eu vou te ver, tá certo? Perfeito. Tudo jóia com você, Paulo? Tudo bem, Léo. E aí contigo? Tudo tranquilo, Paulo. Primeiro eu quero te pedir desculpa por essa confusão que eu fiz, porque na verdade era para ser lá no estúdio mesmo, mas aí estava tendo um problema de locomoção das outras pessoas, aí eu resolvi trazer para o online e eu não te expliquei direito. Então eu te peço desculpa por causa disso, tá certo? Não, tá super tranquilo, tudo certo. Ó, Vamos. fiquei muito chateado. Era para ser lá mesmo no estúdio, você está coberto de razão, mas infelizmente hoje eu não estou no estúdio, então a gente podia ter feito lá. Paulo, vamos começar aqui a conversar. Primeiro eu vou falar aqui o seu currículo, eu vou pegar minha colinha aqui, porque o seu currículo é muito extenso. É cirurgião dentista, formado em prótese dentária, professor de residência de harmonização orofacial e CEO do Instituto Harmonize, membro do CT de harmonização orofacial do CRO Minas. Paulo, a primeira pergunta que eu vou te fazer, e já te agradecendo a sua presença aqui com a gente essa noite, é o seguinte: Paulo, você, como professor de harmonização orofacial, como que você vê os alunos e os empenhos dos alunos dentro dessa nova especialidade da harmonização? Eu sei que você não precisa de apresentação, mas pode se apresentar aqui para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Léo, obrigado primeiramente pelo convite. Eu fiquei muito honrado de você ter me convidado para falar um pouquinho sobre essa especialidade, né? Uma especialidade dentro da odontologia que está ganhando cada vez mais espaço. E eu fico muito feliz em poder também contribuir com o ensinamento, né, dos nossos alunos que estão chegando, dos recém-formados, das pessoas que já estão mais tempo na carreira. E é uma área que está cada vez maior, né? Você já apresentou muito bem, eu acho que você falou de mim aí, é isso mesmo. Hoje eu estou na área, foi um dos primeiros aí quando entrou a harmonização facial. E vamos seguindo em frente, né? Hoje eu estou com a aula com a minha turma de residência, Léo, e essa pergunta que você me fez é super interessante em relação aos alunos, né? Ao conhecimento dos alunos que estão chegando hoje. Eu mudei um pouquinho a estratégia de passar esse ensinamento da harmonização orofacial para os meus alunos. Eu estava percebendo que os alunos com os cursos de imersão, que são os cursos rápidos de 2 dias, o aluno não estava conseguindo ficar tão bem preparado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aumentar a carga horária, onde que nós possamos ter, no mínimo, 100 horas. Na verdade, na minha residência tem 130 horas. São 4 módulos. Assim, eu estou vendo que os alunos estão saindo muito mais bem preparados, Léo. E quando você percebeu que com o aumento dessa carga horária, foi mais de teoria ou mais na prática? Porque eu percebo que os alunos, quando bem você falou que esses cursos muito intensivos, eles saem um pouco inseguros de fazer, né? E depois, quando vai aumentando, parece que eles estão mais conectados na prática. É isso mesmo? Então, é um conjunto, né? Aumentei tanto na teoria quanto na prática. Eu acho muito importante do entendimento do aluno da parte teórica para ele saber executar a parte prática com segurança, né? Não adianta eu querer ensinar o aluno a praticar, que ele fica automático fazendo aquilo ali por fazer, mas sem entender o que ele está trabalhando, com o material que ele está trabalhando. Então, quando eu comecei a associar a parte teórica, falar sobre a tecnologia do material, como que o material foi desenvolvido e por que ele foi desenvolvido daquela forma. Então, quando a empresa fala a cânula que nós temos que usar naquele produto, o calibre da agulha que nós temos que utilizar, tudo tem um porquê. E quando eu falo desse porquê para os alunos, eles começam a prestar mais atenção e vai seguir aquele protocolo e diminuir as intercorrências. Isso aí, então,
é um conjunto onde a gente consegue teoria e prática, do que durante 4 meses eu estou vendo que os alunos estão saindo bem mais capacitados. Paulo, você é um dos veteranos da harmonização aqui em Belo Horizonte, já tem há bastante tempo que você está dentro, trabalhando com essa harmonização, antes até mesmo da harmonização ser uma especialidade. A gente viveu aquele momento onde que a gente estava sobre júris, que não podia realizar a harmonização de forma estética. Como que você passou por esse momento? O que você viu? O que a gente pode tirar desse aprendizado, Paulo? Ô, Léo, então, foi um início bem turbulento, né? É uma classe nova e muito grande, e muito bem capacitada para entrar no mercado, mas nós tivemos aí alguns probleminhas, né, no caminho, por reserva de mercado, e então a gente estava naquele impasse onde tinha semanas que eu podia fazer e tinha semanas que eu já não podia mais fazer, já estava proibido. Então foi uma briga grande, e o nosso conselho, ele nos abraçou, nos deu muito suporte, e nos unimos, né? Quem estava na harmonização desde o início, nós conseguimos ganhar essa briga aí, essa reserva de mercado que eu chamo, porque o dentista, ele está muito bem capacitado para trabalhar, não só agora, nós, dentro da nossa graduação, a gente já estuda muito anatomia, tem o bucomaxilo, que já trabalha com a face, né? Que trabalha e faz grandes cirurgias, né? Quando o paciente chega acidentado no hospital, a maioria das pessoas, elas não sabiam que era o dentista que fazia esse tipo de trabalho, esse tipo de cirurgia, né? Então, com isso, nós ganhamos mais força ainda. Depois entrou aquela parte ainda do pré-conceito, né? Que até então o dentista, as pessoas tinham a visão que ele trabalhava só com dente, né? Ele não trabalhava com a face. Então, de acordo com que o tempo foi passando, nós fomos trabalhando e capacitando cada vez mais, correndo atrás de estudos, e bem unido, né? Um ajudava de uma parte, o outro ajudava de outro, e acaba que hoje nós estamos sendo aí um dos preferidos dentro da harmonização orofacial. Paulo, você não está me vendo, porque minha câmera está em outro aplicativo, mas hoje eu pus até um blazer, fiquei mais chique assim, para poder conversar com você, porque eu te acho uma das pessoas mais elegantes dentro da harmonização orofacial. Só que quando eu coloco o termo, parece que eu estou indo mais meio para a festa junina, e você está aí trabalhando o dia inteiro, deslocou e também essa elegância toda. Como é que você consegue ser tão elegante assim, Emiliano? Ô, Léo, obrigado. Então, o que acontece? As pessoas sempre me questionam e me falam muito em relação a essa forma de eu me vestir, e é um dos pontos que eu falo muito para os meus alunos. A gente que trabalha com estética, nós temos que ser o espelho, né? A gente tem que nos cuidar. Então, as pessoas, elas querem ser tratadas por uma pessoa que está bem harmonizada, uma pessoa que está bem vestida. Então, isso tudo eu acho que conta muito, e é o nosso dia a dia, é o que a gente vende. Nós não vendemos um procedimento, nós vendemos experiência, nós vendemos emoção, autoestima para o paciente. Então, essa forma de me vestir, assim, eu sempre gostei de moda. Antes de ser dentista, eu participei de vários concursos, alguns de beleza. Então, eu sempre tive muito essa pegada, eu sempre gostei muito dessa forma, assim, mais social, mais elegante. E isso me faz bem, sabe? Eu acho que eu saio de casa assim, mais seguro, até mesmo pela minha forma, pela minha postura. E as pacientes amam, as pacientes adoram, elas sempre falam, elas elogiam, falam que o dentista dela trabalha só de social, que usa gravata. Então, isso é muito bacana, eu gosto muito. Sempre que eu te encontro assim, pode ser num congresso, pode ser numa feira, que você está sempre elegante. Eu fico impressionado. Assim, o cara assim, tá de parabéns, nota 10 para você. E, realmente eu te acho você uma das pessoas mais elegantes que eu conheço dentro da harmonização. Você vai no congresso do CRO, agora em Tiradentes, com uma palestra sobre tecnologia de ácido hialurônico, é isso? Exatamente. Amanhã cedo, na verdade, eu estou saindo 6 horas da manhã, indo para Tiradentes. Às 16 horas, eu subo no palco para apresentar lá no Congresso do CRO, junto com o Congresso, o Conselho Federal de Odontologia, né?
nós vamos palestrar e eu vou falar exatamente isso. Eu falei que eu vou dar um spoiler aqui sobre a minha palestra de amanhã, em primeira mão aqui para você, sobre a aula que preparei, né, sobre a tecnologia do ácido hialurônico e a indicação. Né? Então, amanhã estarei lá, o congresso vai ser um congresso grandioso, são mais de 500 pessoas conseguindo vender todas as cadeiras, tem a parte tanto de harmonização orofacial quanto a parte multidisciplinar, e amanhã às 16 horas estou lá apresentando lá para um grande público lá em Tiradentes. E você aqui vi que você é membro do CT de harmonização orofacial do CRO. O que seria essa Câmara Técnica do CRO, Paulo? Então, é um membro que tem 12 pessoas, Léo, aqui dentro do conselho, a convite do presidente, o Rafael Mota. Ele montou essa Câmara Técnica para a gente discutir alguns assuntos e para a gente conseguir legalizar e ter mais o poder de controlar o que está acontecendo dentro da harmonização facial através dos dentistas. Então, uma das pautas que está em desenvolvimento é até mesmo em questão que o aluno, quando ele entra para a harmonização facial, é que ele possa entrar no mercado e ele não pode ter uma carga horária menor do que 100 horas. Então, isso é uma das coisas que vai mudar e o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais está implantando isso para que nós podemos ser modelo em todo o Brasil através do Conselho Federal de Odontologia. Então, a câmera técnica é para a gente melhorar ainda mais a harmonização orofacial, para que as pessoas possam ser mais bem capacitadas e para a gente reduzir o número de intercorrência a -1. A gente não quer ter nenhum nível de intercorrência através dos profissionais da odontologia. Então, essa câmera técnica, nós estamos vendo uma forma onde nós vamos fazer que a harmonização orofacial ela seja ainda melhor, dos profissionais ainda mais capacitados, e que o conselho tenha um registro, né, desses profissionais que estão atuando na área. Ótimo, isso é muito importante mesmo, porque igual a gente já conversou, que já me respondeu, dentista tem toda a competência, muita competência para poder trabalhar na harmonização orofacial, e quanto mais gente boa trabalhar, mais e melhor vai ficar essa especialização dentro da odontologia. Então, é um ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom, gostei de saber. E agora vamos falar sobre essas tecnologias do ácido. Quais são? Como é que as pessoas acessam isso? Como é que a gente sabe dessas tecnologias e como que a gente pode levar isso para a prática, Paulo? Então, veja só, Léo. Quando eu comecei a estudar sobre essa tecnologia, né? Primeiro, eu sou meio apaixonado por essa parte de tecnologia, porque antes de eu ser dentista, eu sou químico, então eu sou formado em química também. E então isso me chamou a atenção. E quando a gente vai procurar muito sobre a tecnologia dos materiais, não são todas as empresas que nos fornecem essa tecnologia do material. São poucas empresas no mercado que falam exatamente da tecnologia da forma que eu vou falar. Porque quando a empresa, né, o representante fala, ele fala meio superficial, ele só fala ali a concentração, ele fala ali do material que ele vai durar mais tempo, o material que ele tem um poder mais de volume, outro vai ter menos volume, mas está muito além disso. Então, quando eu falo da tecnologia do material, nós vamos falar exatamente, aprofundar sobre isso. Então, a gente vai fazer um estudo e vamos falar sobre a concentração do material, nós vamos falar sobre a reticulação do material, sobre swell factor, o que é swell factor, e sobre o tamanho da partícula também. Então, para eu falar de um ácido, eu tenho que saber tudo isso. O que é reticulação? O que é concentração? O porquê do swell factor? Onde que ele é bom e onde que ele é ruim? Então, nós vamos falar exatamente desse tipo de tecnologia. E você falou aí de reticulação, concentração, e qual foi o outro que você falou? Nós temos a concentração, nós temos a reticulação, swelling factor. Isso aí, swelling factor. O que devia ser isso, menino? A swelling factor é a capacidade que o material tem de
fazer uma captura da água, né? De fazer a parte hidrofílica do material. Então, quando eu tenho esse swell factor, ele tem a capacidade de expansão do material. Então, se o material ele tem um alto nível de swell factor, significa que ele vai estar, é um material que ele vai ter menos reticulação, ou seja, o material ele vai ser menos denso. O material ele vai ser um material onde eu vou conseguir mais volumização do que projeção. Certo. Cara, isso, Paulo, é muito importante a gente saber, porque o que eu vejo não é preconceito, mas é que as pessoas chegam e perguntam para o representante qual ácido que vai usar em determinada região do rosto. E, na minha opinião, eu acho que tem que saber isso é a gente. E nada melhor do que a gente acessar esses conceitos para a gente poder decidir se naquela região do rosto nós vamos usar um ácido que vai trair mais água, que vai ter mais ou menos crosslink. Isso é muito importante. As pessoas não sabem muito isso. Então, vamos aproveitar que você vai me dar essa palhinha aqui da sua palestra e vamos falar a respeito disso tudo aí. Como é que a gente processa isso dentro de um tratamento na fase do paciente, Paulo? Tá. Vamos lá. Eu vou dar uma sequência aqui para eu falar um pouquinho mais para você. Eu vou começar pela concentração do material. Então, o que seria uma concentração? A concentração nada mais nada é que a quantidade de ácido hialurônico que nós temos por ml dentro da seringa. Então, às vezes, o representante fala para a gente assim, esse material nosso aqui, ele tem 20 miligramas de ácido hialurônico. E aí tem um outro, porque assim, normalmente, quando uma empresa ela faz o ácido hialurônico, ela vai fazer 2 tecnologias diferentes ou 3 tecnologias diferentes. Então, dentro da mesma empresa, eu tenho 2 tecnologias, vamos falar assim. Uma tecnologia que eu tenho 20 miligramas de ácido hialurônico por ml e uma tecnologia que eu tenho 17,5, 15 miligramas de ácido hialurônico por ml dentro da seringa. Só que essa concentração, quando o aluno está começando, ele acha que aquele que tem mais concentração, Léo, aquele que tem 20 miligramas, ele acha que ele tem um poder maior de volumização e que ele tem um poder maior de projeção. E não é. Entendeu? O que eu preciso? Eu preciso mais do que isso. Eu preciso de uma reticulação. O que mais vai mandar no produto para saber a indicação onde eu vou utilizar é a reticulação do material. E nós temos todo um processo por trás, a empresa, nós não, a empresa, a fábrica tem todo um processo por trás para fazer que essa concentração desse material seja ela mais reticulada ou menos reticulada. Que ela seja uma partícula maior ou ela seja uma partícula menor. Então, eu tenho que entender o tamanho da partícula. Eu tenho partícula pequena, eu tenho a partícula média e tenho a partícula grande. E aí, eu tenho a reticulação do material. E para eu conseguir uma reticulação, Léo, eu preciso de associar uma reticulação que chama BDDE, que as empresas hoje utilizam para que eu aumento o emaranhado desse ácido hialurônico, ou seja, eu vou fazer a cross-linkagem desse material para que essas moléculas, elas vamos falar que elas giram uma na outra para que ela não tenha quebra e para que eu tenha um resultado maior. Resumindo, se eu tenho um cross-link alto, que é a reticulação, eu vou ter um material que ele vai ter a capacidade de projeção maior. Se eu tenho um material menos reticulado, eu vou ter um material que vai ter uma expansão maior. Então, aquele material ele vai me dar mais volume do que uma projeção. Então, vamos falar que eu quero fazer um rosto de um paciente magro. Um paciente tem um rosto magro. E o paciente ele quer uma projeção de pré-maxila malar, ele quer a marcação do ângulo e a projeção do queixo. Se eu tenho esse paciente que quer essa projeção e é um paciente que tem um rosto magro, eu posso associar um material que tem o G-primer maior, que é esse crosslink maior, reticulação maior, que eu vou ganhar uma marcação e deixar o zigomático marcado, e sem dar volume para o paciente. Agora, de repente, o paciente ele quer marcação e volume.
eu posso associar dois tipos de materiais de tecnologias diferentes da mesma empresa. Eu posso usar um material onde eu consigo marcar, projetar com a reticulação maior e um que vai expandir mais e me dar volume. Às vezes o paciente precisa dessa parte aqui marcada e precisa aqui, dessa região aqui da piriforme aqui, mais volume. Então eu uso um volume nessa região de pré-maxila e uso material mais concentrado, mais reticulado para a projeção da pré-maxila e malar. Entendi. Então, isso é interessante. Agora, eu vou falar de um paciente que tem um rosto mais gordinho. E eu preciso dar sustentação para esse paciente e eu não posso dar nenhum tipo de volume para ele, porque ele já tem um rosto mais volumoso. Tem condições de fazer? Sim. Eu posso utilizar o ácido hialurônico com a reticulação maior, com crosslink maior, com G-primer maior e dar a projeção desse rosto e eu vou conseguir marcar o rosto desse paciente fazendo um efeito de bichectomia sem volumizar. Certo. Então, quando eu começo a entender a lógica dos materiais, eu consigo saber indicar para determinado paciente. Porque paciente não é uma receita de bolo que você vai pegar este material e usar nessa região, nessa região, para todo mundo. Não. Eu tenho que aprender a fazer o planejamento, avaliar essa face, ver o que o paciente procura e, com o seu olhar clínico e os seus conhecimentos, indicar o melhor produto para o paciente. Então, isso é de grande importância. Você conseguiu compreender? Me pergunta alguma coisinha aí, porque... Sim, Paulo, ótimo. Não. Isso, tá? A palestra vai ser 1h30 e vai ser uma palestra muito bacana. É muita ótimo, coisa. Paulo. Não, eu acho super interessante a gente saber essa questão de radiologia dos materiais. Mas deixa eu te perguntar, você sabe disso porque você estudou ou porque você é químico? Como é que o dentista normal vai saber essas questões todas? Tem como a gente saber disso? Ô, Léo, não porque eu sou químico, é estudo mesmo. Eu aprofundei mesmo nos estudos da radiologia dos materiais, independente da minha formação de química. Às vezes eu tenho um entendimento, um compreendimento um pouquinho, uma curva de aprendizado um pouquinho mais fácil quando a gente começa a falar sobre moléculas, a preparação do material. Eu não vou mentir que tem uma facilidade maior de entender. Mas é assim, é pegar um artigo e estudar. E eu vou deixar a super dica aqui de qual artigo que vai falar tudo sobre isso, que eu custei encontrar, tá? Porque eu acho que esses artigos têm que ser mais divulgados. Os professores têm que começar a falar mais, que é do De Boller, tá? Esse artigo é só jogar De Boller, que é o cara que fala sobre a reologia do material. Ele vai falar tudo o que a gente precisa de entender. Então, é estudar. É pegar artigo e estudar. Porque se você pede, por exemplo, as empresas, elas não vão te passar muita informação. Eu vou citar uma empresa aqui que me deu muita... me ajudou bastante, que foi a Galderma, a linha Restylane. Uhum. Ela conseguiu me passar bastante conhecimento aí, me mandou um material muito legal. Paulo, aí quando você vai... Uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente importante, eu acho que a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia, que é o planejamento. Quando você senta com o seu paciente para você planejar, você já leva em consideração toda essa tecnologia, você já começa a perceber, por exemplo, eu vou marcar mais o malar, eu vou deixar a mandíbula mais suavizada, vou aumentar o lábio. Você já leva todo esse conhecimento ali na hora do seu planejamento? Exatamente. Hoje eu já consigo a olhar o paciente e já fazer o planejamento junto com ele. E às vezes, Léo, eu uso 4, 5 tipos de materiais numa única face. Então eu já sei, olha, aqui eu preciso mais de projeção. Então eu vou usar um material com a reticulação mais alta. Aqui eu preciso de uma hidratação, uma revitalização. Então, eu vou usar um material que tem uma partícula menor, que ele vai dar só uma revitalização e não vai volumizar.
O ângulo da mandíbula eu quero marcar, não vou volumizar porque é um rosto feminino, então eu vou deixar ali só uma marcadinha ali sem volume. Então, hoje eu já consigo ter essa visão. Nós estamos falando aí 6 anos de estudo, né, Léo? De muitos cursos para a gente chegar nesse nível, onde que nós tivemos que estudar muito, e hoje eu passo isso para o meu aluno de uma forma muito bem esclarecida e com pouco tempo ele já começa a entender e ter essa visão. E funciona muito bem assim, Léo. Eu começo sempre a treinar a mão dos meus alunos utilizando o plasma como um mocap. Eu chamo ele de mocap porque ele é um bioestimulador de colágeno, né? Um tratamento autólogo. E que a gente sabe que ele não tem a capacidade de volumização. A volumização dele é muito temporária. Exatamente por causa da reticulação do material que nós não temos. Então, a partir do momento que nós conseguimos colocar uma reticulação no material, a gente consegue fazer que esse volume, essa projeção, ela dure por mais tempo. Então, quando a gente tem uma reticulação menor e eu tenho uma partícula menor quando eu utilizo o plasma, o meu aluno, ele chega no primeiro módulo, ele vai aprender toxina botulínica, muita anatomia, e eu vou calibrar a mão desse paciente, fazendo uma harmonização full face com plasma gel. Por que eu faço isso? Porque o índice de intercorrência de uma necrose facial utilizando plasma é menos que 1%. Então, quando o aluno ele começa a entender o plano, porque nós temos que entender plano, nós temos que entender quantidade de material por determinada área, a anatomia da face e o tipo de material que vai ser utilizado. É muita informação para quem está iniciando. Então, eu dividi os módulos ensinando o aluno. Primeiro, ele vai preocupar com quantidade e o plano que ele vai trabalhar e anatomia. Ponto. Depois que ele pegou isso e está sabendo isso com muita facilidade, nós vamos começar a trabalhar com ácido hialurônico. Isso é outra coisa que você falou aí, que eu acho extremamente importante, essa questão de plano, porque a maioria das pessoas ela não tem muita essa visão de estratificação de plano. E quando você treina isso, realmente você leva a pessoa para um outro patamar. Né? Então, é excelente essa visão que você teve para poder fazer essa introdução dos seus alunos. Como é que você faz para eles poderem não ficar naquela ansiedade e você calibrá-los? Quando eles começam a trabalhar com plasma, Léo, eu preparo hoje o plasma geração 5. Então, eu consigo ter uma concentração desse material um pouco maior. Então, quando eles começam a fazer a harmonização no paciente com plasma, eles já conseguem ver a mudança na hora do paciente. O paciente ele já consegue ter o desenho, trabalha de uma forma onde que eles conseguem já ter desenho da face. Então, ali eles já ficam super satisfeitos, porque quando a gente injeta os fatores de crescimento, né, da corrente sanguínea, o plasma junto com o PRP ou IPRF, a gente já consegue ver a mudança da textura da pele e os poros imediato. Quando eu transformo esse fator de crescimento em um gel, eu já consigo dar uma projeção no meu paciente. Então, o paciente ele já sai daqui harmonizado. Então, o aluno já se sente assim, nossa, consegui fazer. Que lindo que ficou o meu trabalho. Então, quando a gente faz uma foto do paciente de antes e depois, ninguém consegue identificar se foi feito com plasma ou se foi feito com ácido hialurônico. Dessa forma que eu preparo o material. Então, eles já conseguem, eu já consigo controlar a ansiedade deles. Certo, entendi. Entendeu? Bom, uma outra coisa que você falou, que as pessoas perguntam sempre, se pode usar materiais diferentes na mesma região, ou região diferente, ou na mesma seção. Você já respondeu que sim, que pode, mas como é que você faz essa seleção de material? Eu utilizo, Léo, na verdade, igual, por exemplo, eu não gosto de misturar muito assim, um bioestimulador com ácido hialurônico, um fio de PDO com ácido hialurônico. Eu tento evitar. Então, eu trabalho na mesma região com vários materiais ao mesmo tempo, quando eu falo, tecnologias diferentes do ácido hialurônico. Vamos falar que eu vou pegar um ácido hialurônico mais reticulado com o menos reticulado.
Então, eu estou trabalhando com o mesmo produto, com ácido hialurônico, com reticulações diferentes e tecnologias diferentes dentro da mesma empresa. Então, vamos falar que eu estou pegando material da empresa Y. E aí ela tem duas tecnologias. E eu quero fazer uma projeção do malar e uma volumização da pré-maxila. Aí eu estou utilizando o ácido hialurônico com tecnologias diferentes, uma para projetar e uma para volumizar. Não que não possa utilizar mais de um material no rosto fazendo no mesmo dia. Se o paciente, por exemplo, eu recebo muito paciente de fora, que às vezes mora em outro país e não tem muito tempo para ficar. Então, vamos falar que eu preciso de dar um lift facial, uma sustentação, um estímulo de colágeno, e ao mesmo tempo eu preciso de uma volumização. Então, vamos falar que eu vou associar o ácido hialurônico com os fios de PDO. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou fazer o ácido hialurônico, eu vou repor ali os coxinhos de gordura perdido, transformar a sombra em luz, né? Porque quando a gente está utilizando o ácido hialurônico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando onde que tem sombra em luz. Então, vamos falar que a luz está pegando aqui no meu rosto, olha. Então, aqui eu tenho uma luz e aqui eu tenho uma sombra. Essa sombra aqui eu quero ter, mas eu quero ter uma luz aqui na minha pré-maxila. Então, às vezes, está ao contrário, está tendo uma sombra aqui. E era, às vezes, de repente, um ponto de luz. Então, eu uso primeiro o ácido hialurônico, transformo onde essa sombra em luz, no lugar certo, e depois eu venho fazendo um lift facial com fio e tracionando o paciente. Isso eu faço quando o paciente não tem tempo, que ele não está perto de mim e ele precisa de um estímulo de colágeno e de uma volumização com ácido hialurônico. Caso contrário, eu vou fazer isso em 2, 3, até 4 sessões. Certo, entendi. Agora, deixa eu te perguntar. Aí você falou que você usa material da mesma empresa, mas com tecnologias diferentes. Como que a gente vai saber que esses produtos têm tecnologias diferentes? Aonde que eu vou ler isso para eu poder saber disso? Como é que eu chego nesse nível de informação que você tem, Paulo? Tá. Léo, só tem duas empresas que vai te passar isso. A Allergan e a Galderma. São as duas únicas empresas que nós temos Viral Cross e Iron Cross, que é da Allergan. E da linha da Galderma, que é a Restylane, nós temos o Obiti e nós temos a tecnologia Nasha. Então, essas empresas, ela vai conseguir te passar e os representantes, eles estão muito bem treinados para te ensinar. E essas empresas, se você pedir algum artigo científico falando sobre essa tecnologia, eles vão te enviar. Normalmente, isso está sendo muito divulgado dentro dos cursos, né? Dentro das especializações, dentro dos cursos de pós-graduação. Normalmente é mais discutido, mas a empresa pode te fornecer sim quando você pede. Normalmente, a empresa ela te manda um folder falando toda a linha que ela tem e coloca ali algumas coisas, algumas informações. Aquelas informações, para mim, já não é tão mais eficiente. Eu já estou no nível onde eu quero mais. Então, certo. Eu vou direto na fonte atrás da empresa. Eu peço ao representante para mandar tudo que eles têm para mim de artigo científico falando sobre a tecnologia do material. Então, definitivamente, o ácido hialurônico não é tudo igual, né? É isso que a gente tem que ter, essa consciência. Por que o seu trabalho vai ficar melhor do que o meu, do que o de outra pessoa, e vai ter, obviamente, um valor agregado maior, e outra pessoa vai ficar com o trabalho aquém? Porque tem esse cuidado de planejamento, né? Exatamente. É isso que eu falo. São etapas. Primeiramente, no primeiro momento, ele vai aprender a ser apenas um injetor, Léo. Então, ele vai aprender a injetar. Mas é a mesma coisa que ele está injetando uma coisa que ele sabe que é um ácido hialurônico, ele sabe que é compatível, ele conhece a anatomia, ele sabe a quantidade que está injetando, mas a maioria das vezes ele não sabe qual que é a função daquele ácido hialurônico. Você falou tudo. A gente não consegue comparar um ácido hialurônico com o outro. Às vezes a pessoa tem costume de trabalhar com uma marca e ela pergunta para mim assim no curso, Paulo, mas este que você está me falando, eu posso comparar com qual dessa marca? Não existe. Não tem como comparar, porque a tecnologia é diferente, o crosslink é diferente, a reticulação é diferente, elasticidade é diferente e o swell effect é diferente.
Olha o tanto de coisa que eu tenho de um material para tentar comparar com o outro. Cada um tem uma tecnologia. Quando eu falei para você do BDDE, normalmente a linha Nacha, eles colocam 1% de BDDE. A mesma empresa que é a Galderma da tecnologia Obti, eles colocam 6% de BDDE. Quanto mais BDDE eu tenho no meu material, maior é a minha reticulação. Certo. Então, se eu tenho um material Nacha que tem 1%, ele é o único no mercado, Léo, que eu uso uma quantidade muito baixa de BDDE e tem uma reticulação alta. É o maior material do mercado que tem a maior reticulação. Depois dele, nós temos o da Sinclair, né, que é o Subskin. Isso devido à forma que ele foi preparado, porque nós temos a reticulação natural, depois nós temos a reticulação onde que nós vamos agregar esse BBDE. Então, a reticulação, já que a empresa faz esse emaranhado de moléculas do ácido hialurônico, eu já ganho uma reticulação. Depois eu vou só aumentar. Então, por que nós fazemos essa reticulação nesse material? Porque se eu não fizer uma reticulação no material, esse ácido ele iria durar em torno de 12 a 24 horas no nosso organismo. Certo. Isso devido da hialuronidase endógena que nós temos, que o nosso próprio organismo vai destruir essas moléculas. Então, eu preciso manter uma reticulação maior para que o meu próprio organismo não destrua essas moléculas tão rapidamente. Olha que interessante que vai ficando a partir do momento que nós vamos entendendo, até mesmo para falar sobre a durabilidade e a firmeza do material. Até para você dar a resposta para o seu paciente, que eles perguntam quanto tempo que vai durar, né? Assim, vai durar, sei lá, 1 ano. De repente, você usou um material que não vai durar 1 ano. Não é? Poderia acontecer isso. Exatamente. Porque você tem que saber, assim, bom, esse material aqui dura 6 meses, esse aqui vai durar 12 meses, esse aqui dura 18. Isso está... ele tem que entender a reticulação do material para dar essa resposta para o paciente. Paulo, a respeito de intercorrência, o pessoal tem um pouco de receio de trabalhar com fio. Eu vejo isso. Não tem receio de trabalhar muito com toxina e não tem muito receio de trabalhar com ácido hialurônico. Como que as pessoas podem minimizar essa parte de intercorrência com ácido? Primeiro lugar é conhecer a anatomia. Né? Primeiro lugar é saber onde que estão as artérias, onde estão os forames, os pontos críticos da face, para que a gente consiga reduzir aí 50% dessa intercorrência. Segundo ponto é conhecer o material. Porque quando eu falo com você que o meu material é mais reticulado, você não concorda comigo que esse material também ele não vai ser mais difícil de dissolver? Sim. Então, quando eu uso um material que tem uma partícula muito grande, porque se eu tenho uma partícula maior, o meu poder de volumização também vai ser maior, essa partícula ela vai ser mais difícil de quebrar. E como que eu vou te quebrar essa partícula? Com a hialuronidase que nós vamos injetar em caso de intercorrência. Então, não é toda região da nossa face que eu posso usar um material reticulado. Não é toda região da nossa face que eu posso utilizar e que eu vou ter resultado também utilizando uma molécula pequena. Então, eu preciso de material com moléculas grandes, com moléculas pequenas, com reticulação alta, reticulação baixas, só que eu tenho que saber em qual parte da face que eu vou utilizar. Imagina só eu utilizando uma reticulação alta para fazer preenchimento de olheira. Certo. Então, uma das maiores intercorrências, falo mais uma vez, é não saber utilizar o ácido hialurônico no local correto. Então, a pessoa tem que saber a anatomia e saber a indicação desse material para cada área da face. O que eu estou percebendo e a gente tem que ver é que realmente, quanto mais a gente conhece sobre o assunto, mais a gente vê que a gente tem que estudar e mais a gente vê que tem que fazer planejamento, né? Não é você chegar lá e você chegar e sair injetando, colocando 2, 3, 4 ml de ácido e se der errado eu desmanche com a unidade. Não é isso, né?
esse não é o objetivo da harmonização orofacial. Tem um conhecimento muito grande por trás de toda a ação que você faz. Léo, exatamente. E a gente tem que pensar também que nós temos a quantidade máxima que nós podemos colocar, inclusive nesse artigo do Bowler, ele fala que eu posso injetar até 20 ml de ácido hialurônico por ano no indivíduo que pesa 60 quilos. Isso devido à toxicidade do material, que é o BDDE. Então, é até uma incógnita que eu coloco, ele é muito respeitado, todos os professores e os profissionais da harmonização seguem ele, e uma coisa que eu ainda não consegui entender, esse artigo ele foi escrito, se não me engano, em 2014, então pode ser que essa tecnologia ela entrou um pouco depois e a gente precisa de atualizar as informações, porque você sabe que dentro da harmonização facial muda todo mês. Cada dia nós temos uma tecnologia, um avanço diferente. E aí, quando ele fala essa quantidade de ácido de 20 ml por indivíduo durante o ano, por causa da toxicidade do material, para não prejudicar a saúde do indivíduo, fica um pouquinho assim em aberto, porque eu te pergunto, qual foi a quantidade de BDDE que foi utilizado naquela tecnologia? Porque eu posso usar o normal, que as empresas usam de 6% a 8%. Então, ele calcula essa quantidade de ácido em cima dessa quantidade de BDDE. Só que eu já falei para você que existe uma tecnologia no mercado que usa apenas 1%. Certo. Então, se eu tenho 1% de BDDE, então quer dizer que eu posso utilizar mais de 20 ml no rosto de um paciente. Certo. Então, eu tenho que saber também sobre a toxicidade desse material para que eu também não venha criar uma intercorrência no paciente. Eu tenho que saber trabalhar com material, nós temos o material, a manufatura do material bifásica e monofásica. Quando eu estou utilizando um material bifásico, heterogêneo, eu tenho que tomar cuidado porque as partículas são maiores. E às vezes esse material ele pode dar um E-tip tardio. Sim. Então eu tenho que entender. Eu entrei com mais um que eu não tinha falado, que era bifásico monofásico, que é homogêneo e heterogêneo. Então, tá vendo como é que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas? O tanto de informação que eu tenho em cima de um único produto? Pois é. Até agora aqui já falou mais de 10, de 5, 6, 7 tecnologias, aspectos tecnológicos diferentes do aço para você conseguir um resultado no seu paciente. Então, o que a gente tem que pensar é que é muito estudo, não é só chegar e aplicar, não é, né? Na verdade, não é essa, né? É estudo mesmo, é ter esse conhecimento. Bom, se eu quiser estudar com você, como é que eu tenho que fazer? Então, hoje, Léo, eu tenho um instituto, que é o Instituto da Harmonia, né? Que fica aqui no Lourdes. Pelo meu Instagram, dr.paulobastos. Lá eu tenho todo o link que a pessoa entrando, ela já vai falar direto aqui com a minha equipe da parte comercial, com a doutora Karine, e a Karine vai passar todas as informações da minha residência para os alunos. Eu não trabalho mais hoje em dia com cursos rápidos, né? Como eu já expliquei anteriormente o porquê, isso vai mudar recentemente com a Câmara Técnica do CRO, isso vai virar lei daqui a um tempo, os cursos vão ter um selo, Léo, e esse selo, ele é só o aluno, o professor que tem esse selo que está 100% regularizado através do Conselho Regional de Odontologia. Então, através do meu canal do Instagram, a pessoa consegue ter bastante informação sobre minha residência. Gente, não tem outra opção. A harmonização ela é estudo e muita dedicação. Não só esse glamour todo que a pessoa acha que é, porque para você ter esse conhecimento que o Paulo passou aqui para a gente, nesse pouquinho de tempo aqui, é muitos anos de muito estudo, né, Paulo? Exatamente, Léo, é muita coisa. Uma coisa vai linkando com a outra, uma coisa a gente vai aprofundando cada vez mais. E acaba que a gente não tem volta, Léo. A gente fica amante, a gente fica apaixonado por essa área e você começa, a maioria dos alunos começa, não, eu quero aprender só toxina botulínica. E quando você vê, ele já está fazendo até cirurgia dentro da harmonização facial. Então, isso é encantador, isso é uma coisa que não tem volta. Quem entra, tanto financeiramente, né, não vamos ser hipócritas, porque realmente dentro da odontologia hoje, é o tratamento mais rentável, né, mas
se o aluno ou o profissional ele visa só dinheiro, também ele não vai ser um bom profissional. Então, ele tem que pensar sempre no bem-estar do paciente, ele tem que pensar sempre de dar resultado, estudar muito, investir. É muito caro o investimento, mas é um investimento que ninguém vai te tomar. E você vai trabalhar cada vez mais seguro. Então, estudar, estudar e estudar. Esse é o caminho e a chave de sucesso, com certeza. Eu também concordo com você. Paulo, já tem quase uma hora que nós estamos aqui conversando. Eu não vou te prender mais, porque eu sei que amanhã você tem que ir para Tiradentes. Eu adoro Tiradentes, acho aquela cidade fantástica. Então, você tem que jantar, você tem que te arrumar. Eu não vou te prender mais, mas fica só mais um pouquinho com a gente aqui, para a gente saber como é que vai ser essa sua palestra. Você vai falar isso que a gente falou aqui, mais profundo, e se eu não participar dessa palestra, eu posso adquirir esse conhecimento com você de outro modo? Ô, Léo, amanhã eu vou estar lá, assim, falando isso que eu dei uma pincelada aqui, né, em uma hora. Eu tenho 1h30 para explicar, mas tem uma sequência que eu montei cronológica com os slides, onde vai se tornar um pouquinho mais fácil, sabe? Então, eu vou começar assim, no mais fácil, e depois eu vou colocando um peso, e onde eu vou falar no final, e nós vamos fechar com chave de ouro, passando as informações com muita sutileza. Certo. Então, quem não puder participar dessa palestra, quem não puder estar em Tiradentes, apesar que, se vocês entrar no site do CROMG, vocês conseguem assistir todas as palestras virtual. Eles abriram essa parte virtual para quem não conseguir chegar até em Tiradentes. Mas se de tudo ainda não conseguir, eu estou para montar, Léo, na verdade, um workshop para falar especialmente sobre esse tema, que é um tema muito importante, mas é um tema que é um pouquinho mais para aluno avançado, Léo, porque se eu dou essa aula para um aluno que ele é iniciante, eu posso até mesmo travar o conhecimento dele. Então, na verdade, se é uma aula mais avançada, são para pessoas que às vezes as pessoas vão falar alguma coisa, elas não vão ter tanto entendimento. Mas isso tudo eu falo dentro da minha residência, igual eu falei para você. Eu vou começar do básico e você vai chegar no 4º módulo com essa aula. Então, essa aula tem no último módulo da minha residência, e depois nós vamos montar uma palestra, depois que eu apresentar no CRO, um congresso aí, para a gente falar um pouquinho desse tema, porque o meu objetivo, como eu já estudei muito essa tecnologia do material, eu me sinto assim como obrigação de ajudar os meus colegas sobre essa tecnologia. Ótimo, Paulo. Bom, aí avisa para a gente poder participar desse workshop também. Paulo, eu sempre termino as minhas conversas agradecendo. Primeiro, o tempo. Hoje em dia, a gente recupera tudo. Se pedir dinheiro, você perdeu, você recupera. Carro, você compra outro. Mas a única coisa que a gente não recupera é o tempo. O tempo que passou, perdeu. A gente não recupera. Então, eu valorizo muito o tempo das pessoas e eu quero te agradecer de coração esse tempo que você doou aqui para a gente, esse quase uma hora que você está aqui conversando com a gente, para a gente tornar a gente um pouco melhor. Paulo, obrigado muito pelo seu tempo que você doou aqui para a gente essa noite. E outra coisa que eu falo é que o conhecimento só vale a pena quando ele é compartilhado. Então, isso que você está fazendo aqui é de uma grandeza assim, inominável. Eu te agradeço de novo por esse desprendimento, por ter aceito o convite. Te peço desculpa por seu deslocamento e se você voltar rápido para o seu consultório, para você continuar, para você vir conversar com a gente aqui. E te agradeço imensamente pelo seu tempo e pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente essa noite. Paulo, muito obrigado. Olha, imagina, eu que te agradeço aí de coração, né? Nós já nos encontramos aí várias vezes, nós estamos aí nessa caminhada desde o início, iniciamos juntos. Eu fico assim, igual eu falei no início, honrado de estar aqui com você. Te agradeço aí pelo carinho de sempre. Nós estamos aí sempre encontrando aí nos congressos, né? Nos eventos aí importantes aí dentro da harmonização facial. Igual você falou, realmente o nosso tempo está ficando cada vez mais limitado, né? Mas essa forma de doar, a gente, quando fala que é para repartir e dividir conhecimento, eu acho que é super válido a gente dar uma parada e dividir isso aí. Eu acho que a gente só tem que a ganhar com isso, né? E eu te agradeço também por ter me convidado, por ter me colocado aqui no seu blog, no seu chat, para os seus seguidores estar vendo. Eu senti
realmente eu estou no caminho certo. Te agradeço de coração. Obrigado, eu agradeço. E já deixo com um convite para a gente poder continuar a nossa conversa em outro momento. Paulo, muito obrigado. Boa noite, boa viagem. Não só trabalho em Tiradentes, mas divirto lá também. Um abraço para você. Muito obrigado e boa noite, Paulo. Pode deixar, vou curtir bastante lá. Para mim e para vocês, tudo bom. Tá joia. Tchau, Paulo. Obrigado. Tchau, Léo. Obrigadão. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que assistiu. Lembrando que nós vamos deixar essa conversa, esse podcast vai ficar no Spotify e no Amazon Prime. Para quem não assistiu, acessar lá. Vai ficar, o link fica permanente. Depois eu te envio o link para você também distribuir para a gente aí. Tá joia, Paulo? Um abraço para você. Boa viagem e boa palestra amanhã. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.